Boa noite. Mais uma vez, vocês são muito bem-vindos ao Espaço Novo Tempo, né, um lugar onde compartilhamos esperança. Estamos aqui mais uma vez começando o Start, que é o melhor jeito de começar a semana. Você também que nos acompanha pela rede social é muito bem-vindo. Vamos discutir um pouco sobre, dando continuidade ao tema da semana passada. Bem, nós começamos falando sobre a literatura e também uma história muito interessante de Shakespeare, que é sobre Hamlet, o príncipe da Dinamarca. E a frase que ecoa sobre várias gerações e chega até hoje, até nós também, ser ou não ser, eis a questão. Semana passada, a gente deu uma introdução sobre quando Hamlet chegou de novo na Dinamarca, encontrou uma confusão ali na corte. Ele viu que seu pai havia morrido, ele viu também que as coisas ali na corte não estavam funcionando muito bem. Sua mãe havia se casado com seu tio, ou seja, seu tio assumiu o trono ilegitimamente, porque passaria-se para herdeiros, não para ele. E todo mundo ali viveu uma festa, não passou nem o tempo de luto, né? Já haviam comemorando o casamento. Então Hamlet viu que a corte também mentia sobre diversas circunstâncias, e aquilo incomodava ele. A gente viu também um tema muito interessante, o porquê disso, que é a razão pela qual a gente entendeu que ele falou assim, que há uma podridão no reino da Dinamarca. O texto que a gente usou semana passada foi Apocalipse 12:9, que fala: o grande dragão, a antiga serpente, que fora jogada fora, né, chamou o diabo Satanás, chamada diabo Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. A gente entendeu que as coisas que acontecem neste mundo são originadas por alguém, por um ser, que foi lançado à terra. Mas até onde isso tem esse alcance? Nós vimos também que as pessoas da corte mentiam para Hamlet a respeito da realidade. Isso revoltou muito a ele. E o que nos diz hoje, a experiência que Hamlet passou, aquele sentimento de revolta que ele tinha em perceber que alguma coisa de podre havia no seu reino? O que nós podemos tirar de uma lição trazendo essa realidade para nós? Porque essa frase, ser ou não ser, eis a questão, nós podemos aplicá-la em diversas áreas da nossa vida. Assim como o comentarista falou que o verbo to be, em inglês, pode ser colocado como diversas coisas, não é? Como isso pode ser aplicado em minha e na sua vida hoje? Nós devemos entender que, ao passo que Hamlet viu que há algo errado na corte, há algo também errado hoje com o nosso país, há algo de errado também com a nossa cidade, há algo de errado também com a nossa casa e há algo de errado também comigo. Aonde se inicia a corrupção? Aonde se inicia os atos errôneos? Eu estava conversando com um vizinho da minha sogra hoje, ele falou assim, olha só como é que começam as coisas. Você chega para a criança e fala, se você parar de chorar, eu te dou a chupeta. Não há um motivo específico para parar o choro, mas sim você tem uma recompensa por fazer algo. Então tudo se é vendido, tudo se é tratado com valores. Então hoje eu faço alguma coisa pensando em ter uma recompensa, pensando em ter algo em troca. Já se começa a corrupção logo em casa. A gente, muitas vezes, não percebe isso, porque estamos acostumados a viver assim. E quando nós vemos que um político ou outro se sobressaem pela corrupção, a gente pensa que eles são culpados. E quando a gente pensa assim, que se nós pegarmos esses políticos, essas pessoas que são o mal, representação do mal, e colocarmos dentro de um lugar, pronto, nós teremos justiça, nós teremos felicidade e assim seremos prósperos. Quem pensa assim é muito feliz, mas a realidade não é essa. Porque isso é somente a ponta do iceberg. Nós vemos que isso se desmancha por toda a sociedade, inclusive cada um de nós, pessoalmente. Aonde nós estamos, o que fazemos e pensamos, tudo isso reflete uma pequena corrupção, mas continua sendo corrupção. Então, quando Hamlet viu isso, deu a ele uma revolta. Assim como eu e você ficamos revoltados quando nós vemos tais coisas. E nós não atrelamos a culpa simplesmente às pessoas só. Nós atrelamos a culpa muitas vezes a Deus, mas nós esquecemos que existe um ser que é totalmente inimigo de Deus, habita entre nós e proporciona para nós circunstâncias em que a gente pensa que a culpa é do outro. Nunca lembramos que existe um ser que emana maldade, emana crueldade
e está no meio de nós. Eu também não queria exaltar muito esse termo semana passada, porque nós temos solução para isso. E esse é o tema específico de hoje. Tratarmos de uma solução para esse mal que nos rodeia e que está sempre perto de nós. Uma das coisas que a Bíblia fala é que o coração é a coisa mais mentirosa e traiçoeira que existe no mundo. O coração do homem é terrivelmente cheio de maldade. Não há ninguém capaz de saber até que ponto é mau e pecador o coração humano. Jeremias, capítulo 17, verso 9. A Bíblia já vem introduzindo para nós que é impossível um coração puro. Um coração bom, eu achei interessante a expressão que é terrivelmente mal. Você já se parou, já se colocou na seguinte situação de refletir sobre quem realmente você é? O quão bom você é? Se a Bíblia já apresenta para nós que não há coração que seja bom, e sim que não pode ser confiável, assim como Hamlet viu que na corte, entre os seus, ali, até mesmo entre ele, não havia um coração que fosse bom, que fosse leal, que não desfraudasse nada, e sim que fosse uma pessoa sincera. Até mesmo ele se viu assim. E a Bíblia nos esclarece essa situação, porque todo o coração do homem é pecador. Nós buscamos sempre justiça. Buscamos algo que seja contra a maldade. Mas quantas vezes nós não refletimos que isso pode partir diretamente de nós? Essa maldade, essa fraude que nós somos. Se nós pararmos para analisar o que nós somos realmente, nós somos verdadeiros em todos os aspectos de nossa vida? E por que nós não somos? Porque construímos para nós barreiras para não nos identificar. As pessoas não realmente saberem quem nós somos em nosso interior. Elas procuram, por diversas vezes, se mesclar com a sociedade. Mas o que todos nós procuramos é uma pessoa íntegra. E o que é ser uma pessoa íntegra? Uma pessoa inteira, uma pessoa completa? Parece para nós uma utopia. Falando, é impossível ser assim, é impossível uma pessoa ser perfeita. E realmente é impossível. Mas nós queremos transparecer que somos íntegros, pessoas perfeitas, completas, pessoas que são confiáveis. A confiança hoje é algo que é raro. Em quantas pessoas você pode confiar sinceramente? Em quantas pessoas você pode se abrir, você pode falar a realidade da sua vida nua e crua? Diversas vezes, quando nos abrimos a alguém, essas pessoas podem usar as circunstâncias da nossa vida contra nós mesmos. E já aconteceu isso, porque já aconteceu comigo. E tenho certeza que algum de vocês já passaram por isso. E cada vez que isso acontece, nós criamos uma segurança entre nós. Nós criamos cápsulas, criamos escudos, criamos muralhas para defender nós mesmos. Por quê? Nós não queremos sofrer. Quem está disposto a sofrer? Quem está disposto a entregar os seus próprios sentimentos a alguém e ser escarnecido por isso? Ou então ser humilhado? Ser colocado de lado por causa de alguma coisa que você realmente, ou eu realmente sou? Então nós crescemos criando cascas, criando defesas, para que as pessoas não nos conheçam realmente quem somos. E assim o nosso coração acredita que estaremos seguros. Estaremos protegidos contra todos, porque nós queremos zelar pelo nosso eu, pelo aquilo que nós somos. E eu pergunto para vocês, quem de nós seria capaz de ser aberto um com o outro, verdadeiro? Um personagem bíblico que eu achei muito interessante, Jó, ele fala assim com Deus: pese-me, Deus, em balanças fiéis e conheça a minha integridade. Deus conhece o seu e o meu coração. Muito antes de nós nascermos, Deus já sabia como nós seríamos. Deus tem esse poder. Mas a partir do momento que nós nascemos, nós vamos tomando decisões e assim também Deus age traçando rumos para nós.
Mas o que é interessante é que, como Deus conhece, eu não preciso dessas camadas de proteção para Deus olhar para mim e saber quem eu sou, das minhas necessidades. Eu não preciso disso. Para Deus, eu sou um livro aberto. Mas qual é a frequência que eu tenho para me abrir com Deus? O que eu faço para me abrir com Deus? Quantas vezes eu me pego tentando mostrar para Deus que eu sou um cristão exemplar? Eu sou aquela pessoa boa, que tem um bom caráter, que sou altruísta, eu gosto de pensar em alguém, no meu próximo. Mas quando eu chego em casa, quantas vezes reclamo, quantas vezes falo mal de uma situação, ou quantas vezes sou frio em relação a outras pessoas? E parece que não. Para Deus, eu sou o melhor. Mas Deus sabe da minha falsidade, do que eu estou escondendo realmente. E nós muitas vezes não temos coragem de falar assim: Deus, me julga pelo meu coração. Olha para dentro de mim e analisa tudo isso que eu estou passando. É justo isso, Senhor? É justo que eu esteja passando por todas essas dificuldades, sendo que eu tenho um coração íntegro? Jó, quando viveu em sua época, passou por diversas provações e dificuldades. A Bíblia menciona especificamente e detalhadamente tudo o que ele passou. Quem de nós teria a resposta de Jó, ou até mesmo a pergunta que ele fez: Senhor, me examina, olha para mim, vê se o meu pensar, o meu agir condiz com isso que eu estou passando. Agora, quando eu passo por dificuldade e provação, eu chego para Deus e falo: Senhor, por que isso está acontecendo na minha vida? E eu lembrei de um personagem bíblico, um fariseu, que chegava orando na igreja e falava assim que eu dou o dízimo, eu venho à tua igreja, eu faço tudo o que o Senhor tem mandado para mim. E não sou igual a esses uns aí que fazem de meia boca. Quando nos gloriamos de quem realmente somos, quem você acha que está imperando? É engraçado porque isso é inconsciente. Nós queremos nos defender, até mesmo perante Deus. Queremos criar estruturas que Deus não chegue junto e toque na ferida, porque nós não queremos sofrer. E quando Deus realmente chega junto e toca em nossas feridas, para que nós possamos memorizar, possamos refletir, nós negamos. Nós nos afastamos do mesmo jeito que fazemos com as pessoas. Quando alguém faz um comentário que fere, machuca, qual é a nossa reação? Não quero mais chegar perto dessa pessoa porque ela vai me ofender, vai me machucar. Eu não quero ser machucado. Ninguém quer. Mas nós vivemos, queridos, em um mundo que cria dentro de nós o sentimento de solidão. Como assim? Porque nós nos isolamos. Se nós não confiamos em ninguém, em quem nós vamos abrir? Com quem vamos conversar? Ninguém, eu não confio em ninguém. E se eu não confio em ninguém, cada vez mais eu vou ficando isolado. Eu vou ficando sozinho. Quantos problemas de depressão, angústia são criados por nós mesmos? Por não conseguir lidar com situações. O aspecto que Hamlet enfrentou era exatamente esse. Pessoas que não eram verdadeiras. Pessoas que não se abriam, não falavam a verdade para ele do que estava acontecendo na corte. Mas ele sabia o que estava acontecendo e se revoltava porque ninguém falava com ele. Um aspecto que ele teve também na peça é de segurar o crânio do bobo da corte, a quem encarregou no colo. E ele chega a refletir sobre a realidade da vida, se compensa viver ou se compensa morrer. Ontem tivemos um programa muito especial e específico sobre o suicídio. Quantas pessoas são impulsionadas a tirar a própria vida, querendo achar solução para os problemas que encontram? Pois não consegue administrar os problemas que a vida proporciona. Mas não só o que o mundo proporciona, mas pessoais, problemas íntimos, problemas existenciais, que todos nós podemos ter. Mas qual é o amadurecimento que temos para lidar com isso? Aí eu respondo: nenhum. Nós não estamos preparados para enfrentar qualquer problema que passe. Por menor que seja, e pela experiência de vida que você tem, aquele problema apareceu de novo na sua vida,
é uma nova forma de olhar e solucionar que você vai ter que ter. Então, querido, devemos partir do pressuposto que se o nosso coração é enganoso, se nós tentamos cultivar em nós paredes que queiram nos isolar do mundo, é exatamente o plano do inimigo de Deus que ele quer ter conosco. Um personagem que é muito falado é Salmos, um livro muito falado. E os personagens que os escreveram tiveram uma comunhão mais íntima com Deus. Por que eu posso afirmar isso? Pela leitura que nós temos da palavra. O texto de Salmos 55, 4-5 diz: dentro do peito, meu coração dispara dolorido, com medo da morte. Sou dominado pelo medo, pelo pavor, o horror me oprime. Você já alguma vez passou por esse sentimento de ter uma angústia tão grande e que parecia que ia morrer, porque não conseguia desfazer daquele sentimento horrível, uma dor, é deprimente. Você deita na sua cama e chora, chora e chora, porque não há solução. Você não consegue achar uma esperança para resolver aquele problema, aquela situação. Para quem nós temos refugiado? A quem nós temos socorrido? O pedido de socorro? Nós temos diversas literaturas sobre autoajuda. Mas até quando e até quanto tempo nós procuramos isso e temos praticado isso? Nós usamos muito isso como autoajuda para ser um remédio, para solucionar uma situação específica. Nós não entendemos que o que Deus quer para nós é uma mudança de vida. E que esse remédio que a literatura proporciona, Deus pode nos dar. Nós buscamos muito com o livro de autoajuda, psicólogos, e eu afirmo, não é errado procurarmos psicólogos, de forma alguma. Mas o que é importante, nós termos como princípio de vida o andar de acordo com a palavra de Deus. Não adianta eu tentar procurar soluções passageiras, porque a finalidade de Deus para nós é mudar o coração. E se nós temos um coração enganoso, um coração mentiroso e pecador, Deus é o único que pode alterar isso. Então, por mais que eu tenha construído em volta de mim uma proteção, por mais que eu tenha feito diversas coisas para que ninguém me machuque, Deus um dia toca na ferida. E faz a gente lembrar tudo o que passamos. E faz a gente entender que nós não somos capazes de construir nada para nos proteger. Essa incapacidade gera um medo e gera um receio, que é normal, uma vulnerabilidade. E é aí que Deus age, é aí que Deus mostra quão dependentes nós somos dele. No decorrer da vida, nós criamos essas facetas, mentiras. Nós criamos uma aparência enganosa e a nós mesmos enganamos, porque acreditamos realmente que isso é melhor. Uma das coisas que eu reparei, lógico, não só eu, mas quando você vai fazer algo virtual, que você tem que preencher um perfil, muitas vezes dá uma vontade de você não preencher do jeito que é. Postar uma foto que não é sua, colocar um nome que não é seu, mentir a sua idade. Por que nós fazemos isso? Porque nós, quando podemos, tentamos alterar quem nós somos, justamente para nos defender contra uma crítica, que geralmente pode estar na sociedade, pode estar no trabalho, pode estar na família. Nós nos protegemos de diversos lados. Nós não gostamos de sofrer, não importa o ambiente onde vamos. Nós sempre queremos estar protegidos e seguros. Há algo de errado nisso? Não. Mas a maneira como fazemos é errônea. Nós buscamos soluções passageiras e que, ao final das contas, o maior prejudicado somos nós mesmos, por não sermos realistas conosco. Nós criamos uma circunstância em que muitos podem acreditar. Mas quem realmente nos conhece sabe da real necessidade que nós temos. Continuando no Salmos 55, a gente vai ver no verso 16 e no 22. Mas eu pedirei ajuda a Deus e o Senhor me salvará. Entregue todas as suas preocupações ao Senhor, Ele levará o peso dos seus problemas.
Deus nunca deixa o justo tropeçar e cair. Nós temos diversas promessas. Nós temos diversas promessas de que Deus ajuda. Mas de que adianta se essas promessas ficam guardadas na Bíblia? Nós não temos coragem de tentar colocar isso em prática. Porque ao colocarmos isso em prática, nós seremos vulneráveis. Nós abriremos mais o nosso coração às pessoas. E cada vez mais que nós entrarmos em comunhão com Deus e buscarmos mais a palavra de Deus, mais sensíveis nós seremos e mais abertos às pessoas nós estaremos. Então isso gera um medo, uma preocupação. Um aspecto hoje que está quase extinto: escutar. Você escuta as pessoas? Você para um tempo e escuta as pessoas? Aqueles que querem falar algo para você simplesmente por querer falar, porque precisam falar. Muitas pessoas pagam psicólogos para poder falar. Falar, só falar. Nesse mundo em que estamos isolados, os amigos verdadeiros são raros. Aqueles que nós conversávamos horas com eles, que dava prazer de conversar. Hoje nós batemos papo via WhatsApp, Facebook, mas não é igual uma presença da pessoa ali. Você sentir que a pessoa se importa com você. Quando nós mandamos mensagem pelo WhatsApp, o que a gente espera? Logo um likezinho azul, né? Ah, ele viu. E aqueles que colocam na posição de que não dá para ver? E angústia, nossa, ele não viu ainda. Quando que ele vai ver? Nossa, ele não viu ainda. Ou ela não viu. Nós ficamos angustiados porque queremos uma resposta e a pessoa não visualiza a mensagem. Ah, porque ele não tem tempo, ou vai ver, já viu, mas não respondeu, ou não quer responder agora. Nós simplesmente ignoramos muitos sentimentos de que as pessoas querem nos passar. A vida antigamente era mais saudável do que ela é hoje. Nós temos vários recursos para estarmos conectados, mas poucos recursos para estarmos próximos. Nós vivemos numa sociedade complexa, cheia de pessoas conectadas, linkadas umas às outras. Quando eu preciso de alguém, num toque de telefone eu já consigo conversar e até resolver um problema. Mas quando eu preciso de alguém do meu lado, que eu possa encostar a cabeça no ombro e chorar de verdade, quase não existe mais. A tragédia do relacionamento humano é essa, de que nós nos colocamos isoladamente, propositalmente. E quando alguém quer nos procurar, eu já estou cansado de ouvir. Sabe por que a gente está cansado de ouvir? Porque a gente escuta muito, mas coisas que não edificam, coisas que não prestam. Então a gente cansa de ouvir, mas cansa de ouvir o que não presta. Agora, quando é algo verdadeiro, que nós precisamos realmente ouvir e compartilhar, isso nós não escutamos, porque estamos cansados. Eu chego em casa depois do expediente, eu quero descansar. Eu não quero escutar. Eu não quero mais me envolver com ninguém. Eu quero chegar em casa e descansar. Eu quero me desligar, desplugar. Mas eu consigo? Não. Porque muitas coisas passam em minha cabeça. Além dos meus problemas, eu vou escutar problemas de outros. E o mal do nosso século é não escutar. Nós devemos educar a nossa fala para falarmos somente uma vez. Por que somente uma vez? Porque tem conteúdo naquilo que eu falo. Não são palavras jogadas ao vento. Nós gastamos muito vocabulário falando coisas sem sentido, sem nexo, sem importância, que são irrelevantes para o meu crescimento. E quando nós vamos falar algo que é mesmo verdadeiro, que tem um peso no meu caráter, as pessoas não estão dispostas a escutar. E o que seria, então, um crescimento no meu caráter, eu escutar a dor do meu amigo, eu escutar o sofrimento do meu colega? O que seria para mim escutar problemas dos outros? Quando você administra a sua vida com Deus, você percebe que você tem alguém que te ajuda a resolver os problemas. Então você começa a achar soluções para os problemas básicos da sua vida. E eu tenho certeza que quem procura você para conversar sabe que pode confiar em você. E você, tendo a experiência que você tem, baseada no que a Bíblia fornece, você pode muito bem amparar essa pessoa, dando um abraço, dando um aperto de mão, se importando com ela.
Pessoas se importando com pessoas. O que é interessante é que no reino animal, nós somos a mesma espécie. E quantos animais na natureza repudiam outro da mesma espécie? Só em circunstâncias extremas. Mas nós somos racionais. Mas parece que não. Até onde o inimigo tem trabalhado em nossas mentes para nós repudiarmos quem é nosso irmão, nosso amigo. Deus se entristece ao ver que o resultado da sua criação, da obra-prima, não tem ouvido as pessoas, não tem se importado com elas. E é por isso que nós colocamos entre nós muralhas para não escutar. Nós somos vacinados contra esse tipo de atitude. Nós não queremos mais escutar. Estamos cansados, fartos disso. Deus pede hoje, filho, escute. Quantos salmos nós lemos que o salmista clama a Deus, ó Senhor, atende a minha oração, escuta a minha voz. Nós não clamamos isso socialmente. Mas a Deus nós clamamos, ó Senhor, olha para mim, o meu sofrimento, a minha angústia, olha para mim. Atende a minha oração. Nós damos as costas muitas vezes para as pessoas. Nós não queremos entender ou até mesmo saber dessas necessidades, que muitas vezes são as mesmas que nós temos. As mesmas necessidades que eles têm, nós também temos. Mas quando nós entendemos que isso é importante e nós queremos mudar de vida, nós vemos que isso é, então, uma vida melhor. E a Bíblia nos orienta que, sim, eu sou o portão. Aqueles que entrarem através do portão serão salvos. Entrarão, sairão e encontrarão pastagens verdes. Jesus é a porta. A porta de acesso a toda e qualquer esperança que você pode imaginar. Sério, sério, verdade, verdade. A dificuldade é nós nos entregarmos e entrarmos por esse portão. Porque, como eu falei, nós construímos dentro de nós uma muralha. E nós não queremos ser abertos a Cristo, porque quando nós somos abertos a Cristo, nós necessariamente mudamos. É inevitável. Quanto mais próximo de Cristo e de Deus nós estamos, mais sensíveis nós somos. Mas nós mesmos negligenciamos essa oportunidade. Porque nós podemos estar vulneráveis. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. E isso foi escrito há muitos anos, mas se você ver, é a realidade de hoje. Quantos procuram a verdade da Bíblia? Poucos. E quantos procuram ser donos da própria vida? Muitos. Nós não somos sujeitos a Deus. Nós achamos que Deus é um ser que está distante de nós, se esqueceu da raça humana, não sei porquê, foi fazer outra coisa, nos deixou ao léu e cada um é dono de si. A crença popular é que nós somos donos do nosso próprio nariz. É por isso que o mundo está se acabando. Quanto egoísmo você acha que tem numa decisão? Quanta imparcialidade tem numa administração? Assim como Hamlet viu que há uma podridão no reino, nós enxergamos essa podridão de um jeito diferente. Por quê? Porque a Bíblia me ensina e me mostra que há um ser que quer causar todo esse dano. Mas também há Deus que, por tudo isso que acontece, se preocupa pessoalmente comigo e com você. Deus é um Deus personalizado. Ó que chique, Deus é personalizado. Para cada um de nós, Deus se faz presente na vida de nós, na nossa vida. Deus se faz presente conosco, em nossas dificuldades, em todos os aspectos. Ele sabe o que estamos passando, o que estamos pensando, o que estamos sentindo. Todos nós, cada um de nós. Esse é o milagre da onipotência, da onipresença e da onisciência de Deus. Isso faz parte do caráter dele.
conhecer a sua criação e se preocupar com ela. É por isso que ele fala que a porta que leva à salvação, que leva à vida eterna, ela é estreita. Por quê? Porque requer um esforço, requer uma boa vontade da minha parte, requer eu negligenciar algo daquilo, ou melhor, deixar aquilo que eu gosto e começar a fazer aquilo que Deus pede. Larga é a porta que leva à perdição. Por que larga? Porque eu não preciso me preocupar em fazer alguma coisa. Entra no piloto automático e vai embora. Deus pede que eu comece a refletir sobre os meus atos, sobre o que eu estou fazendo e começar a compreender que a minha vida, tendo eu como direção, não vai se dar bem. Não vai ter um final feliz. Deus se preocupa tanto conosco, que Ele deu algo de muito precioso por cada um de nós. Se nós pensamos que a vida que temos é nossa, é engano nosso. A Bíblia fala que Deus comprou-nos, cada um de nós, com um preço impagável. Nós não teríamos coragem de cortar o dedinho, vou falar o dedinho do pé, né, que é quase que insignificante. Nós não teríamos coragem de cortar nosso dedinho do pé pelo nosso vizinho. Não teríamos. Mas Deus deu Jesus Cristo, o seu único filho, para morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Aí você vira e fala para mim, mas viu, ele ressuscitou. Ele ressuscitou, ele era Deus. Mas se você tiver um filho, sabendo que ele pode ressuscitar, você deixaria ele sofrer do jeito que Jesus sofreu? Você teria capacidade de deixar seu filho padecer por pessoas que iriam ignorá-lo, mesmo sabendo que ele ia ressuscitar? Duvido. Nós, sendo maus, pecadores, perversos, temos esse sentimento. Imagine Deus, que em sua essência é amor, que em sua essência é perfeição. O que você acha que ele sentiu quando viu Jesus Cristo na cruz do Calvário? O que você pensa que Deus sentiu ao ver Jesus sendo maltratado pela obra-prima da sua mão? Nós, meros seres humanos, pessoas que Deus nos considera demais. É por isso que o nosso coração é mau e perverso, porque nós queremos tomar conta da nossa própria vida. E nós não queremos deixar que Deus entre. Então, entrar pela porta estreita requer muito esforço, muita força de vontade, negar o meu prazer, o meu gosto, mas aceitar o que Deus promete, o que Deus proporciona para nós. Nós devemos aprender a confiar em Deus. Só que a palavra confiar hoje também está quase fora do vocabulário. Sabe por quê? Porque nós confiamos no amigo e ele falha conosco. Nós confiamos no patrão de que nós temos um contrato de trabalho, mas ele rescinde o contrato no meio da temporada. Nós confiamos num parente que vai ser fiador e no fim das contas ele dá para trás e o negócio não é realizado. Nós confiamos no nosso irmão de sangue, que ele vai estar lá para nos ajudar. E ele não vai. Nós estamos calejados pela traição. E então nós não nos envolvemos. E o que acontece? Nós trazemos isso do nível terreno para o nível espiritual. Se o ser humano é assim, Deus não vai ser diferente. Nós somos imagem e semelhança dele. Se eu confio no meu amigo e ele dá para trás, Deus também vai fazer isso. Então, para que eu vou confiar em Deus? Para que eu vou me abrir com Deus? Por que eu vou falar para Ele realmente o que eu preciso? Se quando eu precisar de Deus, Ele vai para trás. Nós espelhamos o nosso comportamento terreno e levamos ele diretamente com o relacionamento com Deus. Nós trazemos para nós, nossa vida espiritual, o relacionamento que nós temos com o ser humano. E isso é errado. Nós não buscamos entender o que a palavra pode proporcionar para nós. Nós simplesmente temos ela como remédio e não como solução. É um curativo que usamos ela. Eu estou com uma dor, eu vou lá, tomo, faço um curativo. Eu estou lá com uma tristeza, Deus vai te ajudar. Obrigado, Senhor, estou melhor. Nós não tomamos isso como estilo de vida. Não faz parte do nosso cotidiano nos alimentarmos da palavra de Deus, que diz que é o pão da vida. E se nós não nos alimentamos, como nós podemos mudar a convicção de que Deus pode falhar, no que Deus é fiel? Essas coisas que acontecem para nós, essas coisas que acontecem conosco, elas
não podem ser conectados ou ligados a Deus. A perfeição, como eu disse semana passada, Deus criou um mundo perfeito. O jardim do Éden era algo magnífico. Foi criado para colocar Adão e Eva e eles administrassem esse lugar. Essa é a criação de Deus. Não o que nós vemos hoje, não o que vemos pessoas matando por nada, pessoas ignorando outras pessoas, se desfazendo de vidas. Mães se esquecendo, ou se esquecendo não, deixando filhos. Se um dia, a Bíblia fala, a mãe viesse esquecer do filho, eu, todavia, não me esquecerei de ti. E se isso acontece hoje, de mães que têm um contato físico íntimo com o seu filho e deixam ao relento para ter a sua sorte lançada, Deus não se esquece de nós. Não se esquece de mim, não se esquece de você. Ele sabe o que passamos, as dificuldades que nós passamos e enfrentamos. Olha para o meu sofrimento e livra-me, pois não me esqueço da tua lei. Defende a minha causa e resgata-me. Preserva a minha vida conforme a tua promessa. A salvação está longe dos ímpios, pois eles não buscam os seus decretos. Grande é a tua compaixão, Senhor. Preserva a minha vida conforme as tuas leis. Muitos são os meus adversários e os meus perseguidores, mas eu não me desvio dos teus estatutos. Com grande desgosto vejo os infiéis, que não obedecem à tua palavra. Vem, como amo os teus preceitos, dá-me vida segundo o teu amor leal. Verdade é a essência da tua palavra, e todas as tuas justas ordenanças são eternas. Quando nós tentamos ver o pedido e o clamor de alguém para que Deus possa intervir na vida, o salmista fala em todos os aspectos de perseguição, pessoas que oprimem. Você é perseguido, você é oprimido, você tem alguém que fica na sua cola te cobrando de alguma coisa. Deus pode te ajudar a passar por todas essas dificuldades. Deus pode. Mas eu tenho que fazer o quê? Me conectar com Deus. No mundo tão tecnológico que nós temos, nós não nos conectamos com Deus, que é a essência da vida, que é a essência da razão. Nós simplesmente o excluímos da nossa rede social e deixamos uma vida conforme nós queremos. Montamos um perfil que achamos melhor para nós e deixamos de lado o perfil que Deus quer que nós tenhamos, que é o perfil perfeito. É isso que Deus quer. Que assumamos a nossa identidade real, quem nós realmente somos. Não precisamos colocar máscaras, não precisamos mostrar para alguém para sermos aceitos. Nós precisamos ser aceitos unicamente por Deus. Única e primeiramente por Deus. O resto, meu querido, é consequência da tua vida com Deus. Nós estamos vivendo vidas solitárias porque estamos vivendo a vida conforme nós queremos viver. Deus não planejou que o ser humano vivesse isolado. Ele planejou que o ser humano tivesse contato com outros, se relacionasse com outros. Falar a verdade dói, mas cria vínculo, cria amizade. Falar a verdade é difícil? É, mas mostra perseverança, mostra lealdade. Nós não queremos magoar muitas pessoas, mas quando nós escondemos algo de alguém e falamos para a pessoa a verdade depois, que decepção. Por que você não falou antes? Seria melhor. Quantas vezes minha mãe me pegava e eu montava na minha mente aquela situação para eu poder se safar da surra. Mas quando ela descobria, eu tomava a surra e tomava a decepção da minha mãe. Não sei se você já sentiu o olhar da sua mãe tendo uma decepção com você. Aquela pessoa que criou você. Olhar dentro dos seus olhos e falar assim, eu estou decepcionado com você. Eu acho que isso é muito pior do que apanhar. E nós agimos assim com Deus. Nós não queremos nos envolver. Nós nos fechamos. E cada dia mais, e cada dia mais. Deus está disposto e disponível a cada um de nós para nós abrirmos a nossa vida a Ele.
Pararmos de fingir ser pessoas boazinhas e falar: Senhor, eu sou o mal, o meu coração é mau, egoísta e pecador. Eu preciso que o Senhor me ajude a mudar, eu preciso. Mas para isso, eu preciso também ter comunhão com Ele. Nós nos assemelhamos com o nosso cônjuge, não é verdade? Nós olhamos assim, dependendo conforme vai passando o tempo, né? A experiência de vida, por assim dizer, parece que são mais parecidos uns com os outros. Com Deus não é diferente. Quando Pedro foi interrogado no julgamento de Jesus Cristo, as pessoas o identificaram como sendo aquele que andava com Cristo por causa das suas ações, por causa do que ele fazia, do que ele falava. Você andava com Cristo. Pedro era pescador, completamente oposto daquilo que Cristo era. Como as pessoas identificaram ele que andava com Jesus Cristo? Se nós tivermos essa personalidade de que Deus está presente e quer nos ajudar, as pessoas vão olhar para nós com um olhar diferente. Vão sentir segurança quando vierem nos procurar. Vão ver que nós vamos olhar para elas com um olhar diferente de que pode vir falar comigo que eu vou escutar você. Eu te aceito como você está. Porque você é meu amigo, meu irmão. Você já experimentou? Eu fiz isso essa semana. É um sentimento estranho. Você já experimentou, quando você está na rua, olhar alguém que você repudia? Sabe, quando você olha para alguém e fala, olhe para ele de novo e fala assim, ele é meu irmão. Você consegue fazer isso? Tente fazer isso. Essa semana vai começar amanhã, tente fazer isso. Aquela pessoa que você olha e repudia ela, mas olhe para ela de novo e fala assim, não, ela é minha irmã, meu irmão. E veja que sentimento você vai ter. Tente apreciar esse momento, porque é uma experiência única. Cada um de nós tem uma experiência única com Deus. É isso que Deus pede, é isso que Deus promete. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está comigo e está com você, o que pode nos atrapalhar de ter uma vida boa nesse mundo? A boa que eu falo, eu me refiro, é uma vida na qual você não tem peso na consciência, da qual você é livre de todo o peso, de toda a culpa do pecado. É isso que Deus quer tirar. O peso da culpa do pecado, de sermos pessoas perversas. É esse o peso que Ele quer tirar, nos livrar disso. Não que você, a partir do momento que aceitar Jesus, vai ser milionário. Não é? Mesmo todo o dinheiro do mundo, meu querido, não pode comprar a paz de espírito. Não pode comprar uma tranquilidade. Não pode dar a mim e a você um sossego. Não pode. O que nós precisamos realmente é nos entregar a Deus. Porque se Deus é por nós, que força pode nos tirar ou nos apartar do amor de Deus? Paulo continua falando. Nós sabemos que Deus é poderoso, mas por que nós não nos entregamos? Você também que nos assiste, você sabe que Deus pode fazer muito por você. Você sabe que olhando para dentro de você, você não é nada, não é forte o suficiente, porque eu não sou forte o suficiente. Mas se você não acreditar na Bíblia e que Deus pode realizar algo por você e por mim e por nós, nada disso terá efeito. Nada disso valerá a pena. Vai ser eu lutando em vão. Eu queria terminar com uma última passagem. Está em 1 Crônicas, capítulo 4. 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9 e 10. Aqui vem falando do personagem, que para muitos já é conhecido. Não sei se você já ouviu falar de um tal de Jabes. Ele está no meio da cronologia. E fala assim que foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, ora, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E o que é interessante, Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. A oração de Jabes ela tem um significado muito grande e profundo, porque ele entregou a Deus todo o motivo da bênção.
Senhor, me abençoes. O enredo que a Bíblia fala de Jabes é que ele nasceu e sua mãe deu nome para ele porque ela teve muita dor. Agora, o nome naquela época carregava o caráter da pessoa. Então, se para a mãe dele sentiu muita dor, ele foi como uma pedra de tropeço. Imagine perante a sociedade. Jabes tinha nas costas um peso, uma responsabilidade de que o próprio nome dele carregava. Alguém que trazia dor. Ele olhou para Deus e falou assim: Deus, me abençoa, mas me abençoa com aquilo que o Senhor tem de melhor para mim. Me livra de todo mal, me ajuda na caminhada. E Deus fez o quê? O abençoou. É somente isso que nós temos sobre Jabes. Mas é muito profundo o fato de ele depender inteiramente de Deus. Ele não falou assim: eu quero isso, eu quero aquilo outro. Me abençoes. Me abençoes com o que o Senhor tem de melhor. E eu garanto para você que, como um pai, eu quero dar o melhor para o meu filho. Mas mesmo assim eu falho, eu escorrego, eu caio. Deus, perfeito, onipotente, onipresente, onisciente, quer nos presentear. E você acha que Ele não conhece o nosso coração, não sabe o que nós necessitamos? Deus sabe. Deus quer dar o melhor para cada um de nós. Mas não o melhor que eu quero, mas o melhor que eu preciso. Então, quando nós começarmos essa semana, quando você for trabalhar amanhã, quando você for tomar suas atividades cotidianas, lembre-se, Deus te ama infinitamente. Ele quer carregar o seu fardo, o seu peso. Ele quer que você mude de vida. Mude o aspecto que você tem construído na sua vida até hoje. Derrube todas as barreiras, se entregue a Deus. Exercite a fé. Eu tenho certeza que não vai ser fácil, porque entrar pela porta estreita, andar pelo caminho estreito requer muita força de vontade, muito propósito. Mas uma coisa é certa, Deus estará sempre ao seu lado e ao meu lado. Que Deus acompanhe você. Que Deus toque no seu coração diariamente para ter essa transformação. Que nós não sejamos pessoas comuns, assim como todos são. Que possamos ser pessoas diferenciadas no meio dessa multidão. E que amanhã, ao exercitarmos ao colocarmos em prática o exercício que Deus nos dá, nós possamos colher resultados. Se forem amargos, mas eles se tornarão doces. Se forem doces, que nós possamos refleti-los futuramente também. Convido você a levantar para falarmos com o nosso Deus. Pai eterno, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado mesmo, Pai, porque o Senhor não nos abandona, não nos deixa sozinhos e está sempre disposto a nos ajudar. Mas, Pai, infelizmente, nós construímos ao nosso redor uma fortaleza para nós não sermos atacados, porque queremos estar protegidos. Mas, ao fazermos isso, nós não entendemos que nos isolamos do Teu propósito para a nossa vida. Por favor, Deus, que o Senhor possa, com o Seu poder, abrir essas muralhas e que nós possamos deixar o Seu Espírito entrar em nossa vida e sejamos transformados pela Tua palavra, pelo Teu poder e possamos, Pai, ser novas pessoas que estão dispostas a ouvir, pessoas que estão dispostas a fornecer aquilo que o Senhor nos tem dado e que a bênção que o Senhor tem reservada para nós, Senhor, seja dada para que possamos refletir o Teu amor às pessoas. Por favor, Pai, nos acompanhe de volta aos nossos lares e esteja conosco durante toda essa semana, nos protegendo dos males e também nos orientando nas decisões que tomamos. Nós agradecemos e pedimos não porque merecemos, mas acreditamos que o sangue de Jesus tem poder para salvar. É nesse nome que pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Tenham todos uma ótima semana.